E eu já quero jogar pro irmão Júlio essa questão aí. Fala para nós, qual foi o seu sentimento quando você escreveu esse texto? Qual a experiência que você estava sentindo? O que você passou? O que você quis passar para o leitor? E agora, para os nossos telespectadores. É com você, meu Muito irmão. bom, muito bom. Bom, primeiro, gostei muito da sua introdução. Concordo 100% com tudo que você falou. Eu só queria, antes de entrar no assunto em si, fazer uma pequena retificação. Eu li um pouco depois de ter escrito esse artigo, né? Então, John Wesley, de todos os que eu citei aí, John Wesley é o único que talvez não tivesse bebido cerveja, mas provavelmente, segundo os escritos que eu li até hoje, ele bebeu vinho. Então, embora ele não tivesse bebido cerveja, ele bebeu É, vinho. Os outros todos citados beberam cerveja e vinho também. Até o Lutero tem uma frase que é assim, né? Que é uma frase um pouco poética, que é: os homens criaram a cerveja e Deus criou o vinho, né? É uma das frases de Lutero sobre bebida. Ele tem várias. Ele tem uma outra que ele diz assim: a cerveja é o leite dos adultos. É uma outra frase dele. A mais graciosa de todas é uma que ele diz assim: olha, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Eu estava bebendo cerveja com meu amigo e Deus fez o papado desintegrar. Ele fala com outras palavras, mas é mais ou menos isso que ele diz, né? uhum. Então, ele diz que as escrituras causaram prejuízo ao papado a despeito da ação dele. Foi a palavra de Deus, ele simplesmente pôs a palavra e ele estava orando, porque ele dizia que ele orava sempre antes de sair de casa, quanto mais problema tivesse para resolver, mais ele orava. Mas ele estava orando e tomando cerveja que a esposa dele fazia, a Catarina Vambora, né? Uhum. Vambora, né, que fala. E escrevi até um poema em homenagem, fazendo um trocadilho com esse nome. Mas, enfim, você perguntou o que eu tenho a dizer sobre esses nomes. Não foi isso? Desculpa, que eu perdi aqui. Não, eu só queria saber só o que você estava sentindo quando você Ah, concebeu esse sim. texto. Ah, sim, perfeito, meu irmão. O que eu estava sentindo o que eu senti são as amarras que são impostas pelas tradições dos homens, não apenas em relação à bebida alcoólica em si, mas em relação a vários costumes que existem na igreja e tradições que acabam sufocando a verdade das escrituras e, ao invés de convidar os crentes para um discipulado sério e autorresponsável, transformam o evangelho num conjunto de regras, numa cartilha. Isso é muito perigoso, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele faz uma acusação muito séria. Olha, vocês tendo começado no espírito, agora vocês estão se tornando carnais porque vocês estão trabalhando com não toque, não façam, não manuseiem, não manuseiem. É claro que existem ordens expressas no evangelho a respeito de algumas coisas que nós não devemos fazer. É óbvio. Agora, eu não posso transformar coisas sobre as quais o evangelho não diz, até por um zelo que pode ser sincero, mas eu não posso dizer, por exemplo, não assista televisão. Quem assistir a televisão vai ser excomungado da igreja, ou não vai poder exercer o diaconato, ou não vai poder exercer o ministério pastoral. Eu não posso transformar o evangelho num conjunto de regras, porque sabe o que acontece quando eu faço isso? Eu transformo a regra A, B ou C no evangelho, que não é o verdadeiro evangelho, e eu gero um orgulho de uma pseudo-piedade, porque aqueles que entram nas regras se sentem mais santos e puros, e é uma piedade que é falsa, porque não é baseada no relacionamento com Cristo. E essa é a mãe dos maiores escândalos. É a irmã de Saião, que trai o marido. É o pastor que não assiste televisão, mas vê pornografia no celular. É o filho adolescente que não
joga nem o jogo porque a mãe não deixa, mas está fumando maconha com os amigos. Gera uma distorção grave. Ao passo que se eu discipulo, ensino o que dizem as escrituras e conduzo as pessoas a ter um relacionamento com Jesus, esse tipo de escândalo é totalmente evitável. E aí eu tenho uma igreja sadia. E é terrível, porque as pessoas que às vezes acabam entrando nesse esquema hipócrita e muitas vezes meio sem saber, porque elas são jogadas, né? E a maioria das igrejas acaba nos conduzindo para esse lugar. As pessoas que abraçam esse sistema, elas acabam se tornando, às vezes, pessoas opressoras e opressivas. É aquela irmã que vai criticar a falta de modéstia da mocinha que não se veste adequadamente, mas ela está praticando, às vezes, uma fofoca leviana e maldosa a respeito de uma outra situação. Entende? E gera uma desproporcionalidade, uma defasagem, uma hipocrisia que se torna orgânica e estrutural na igreja. E que impede a ação do Espírito Santo, impede o crescimento, enlouquece a mente, porque existem coisas, irmãos, que são o vinho que Deus nos deu. E o vinho que Deus nos deu não é necessariamente bebida alcoólica. Como o irmão bem falou, a gente não está fazendo apologia aqui da bebida. Os irmãos que não querem lançar mão da bebida, que não querem beber e acham melhor não beber, devem ficar à vontade para não beber. Ninguém é obrigado a beber. Só que a bebida aqui, ela, para além da bebida em si, é uma metáfora para um videogame que você pode jogar com o seu filho, um filme saudável que você pode assistir com a sua esposa. Irmãos, no México, salvo engano, a Igreja do México vê ir ao cinema como uma atitude extremamente pecaminosa. Tradição dos homens. Tradição dos homens. Então, a gente precisa naturalizar algumas coisas, precisamos ter um cuidado para não transformar a liberdade que temos em libertinagem, é verdade, mas, bom, eu vou encerrar por aqui, depois eu faço complementos para deixar vocês falarem